Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente para trazer a mensagem da parte de Deus para a Igreja Batista no Jardim Magarça. Gostaria de destacar a data de hoje. Hoje é 22 de março de 2020, um domingo. Um domingo no qual a recomendação das nossas autoridades é que nós não saiamos às ruas, e o povo de Deus, como em obediência a essa orientação, trabalha a partir de então, através de mensagens virtuais. E eu queria conclamar a você, membro da Igreja do Jardim, no Jardim Magarça, Igreja Batista no Jardim Magarça, que você tenha, vamos dizer assim, por temor a Deus. A palavra de Deus diz que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E as nossas autoridades não estão nos pedindo nada demais. Então, que os nossos corações estejam assim inclinados à obediência, porque na obediência vem a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então, que nós sejamos inclinados à obediência, estejamos nos movimentando apenas para aquilo que é essencial, uma ida ao mercado, uma ida à farmácia, talvez ao médico. Então, deixe para se movimentar só realmente quando estiver necessidade. No demais, permaneça em casa, em comunhão familiar, aproveite para fazer culto com a sua família, aproveite para evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aproveite esta oportunidade. De repente, você vai fazer com a sabedoria de Deus, sabedoria dos céus, um momento para que um irmão, um parente seu, conheça o Evangelho de Cristo. Bom, mas no que diz respeito à mensagem desta noite, eu gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada com você, que se encontra em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos do 4 até o 7. Vamos ler aqui, vamos folhear a palavra de Deus. Filipenses 4, do versículo 4 ao 7, ele diz assim: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja o vosso equilíbrio, em outras versões está dizendo assim, a vossa bondade ou a vossa amabilidade. Seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. O Senhor perto está. E o versículo 6 diz assim: Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus pela oração e súplica com ações de graças. E aí vem, para a gente encerrar o texto que nós vamos abordar, o versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que ultrapassa, outras versões diz assim, que excede, ultrapassa toda a compreensão, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu queria que nesse momento você, comigo, fechasse os seus olhos e a gente elevasse uma palavra, um clamor a Deus. Então feche os seus olhos. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome. E a Tua palavra, Senhor, foi lida aos nossos corações. Como disse o salmista, Senhor, a nossa alma, ela tem sede de Ti. Ó Pai querido, a nossa alma tem sede de Ti mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, Senhor. Ó Pai querido, e nós carecemos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, nos dê direção, entendimento. Ó Deus querido, nós carecemos que a Tua palavra, Senhor, nos dê alento, conforto e consolo, Senhor. Por isso nós te rogamos, Senhor Espírito Santo, fala aos nossos corações, fala ao coração da Tua igreja, fala ao coração, Pai, de todo aquele que está prestes, ó Deus, a ouvir a mensagem, Pai, que é Tua, é da Tua palavra.
Nós oramos assim, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele não coloca assim alguma condição. Ele é o que os linguistas, os estudantes da língua portuguesa podem chamar assim de um imperativo. Ele fala assim: alegrai-vos. É como se Paulo, como aquele pastor, aquele fundador da igreja de Filipos, que estivesse assim cuidando daquele rebanho, e estivesse dizendo assim: olha, vocês precisam se alegrar, alegrem-se. E ele dá, vamos dizer, como que uma ordem, né? Ou até mesmo pode ser interpretado como um pedido. Mas o alegrai-vos, ele não coloca, o apóstolo, escrevendo aos filipenses, aos crentes de Filipe, ele não coloca assim nenhuma condição para que eles estivessem alegres. Ele não fala assim: olha, se estiver tudo bem à sua volta, estejam alegres. Não, ele simplesmente parte da premissa de que o homem, o ser humano que tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem a alegria no seu coração. E nós vamos versar assim, como é que isso se dá? Alguns entendem, vamos dizer assim, como que se fosse algo do tipo assim de uma confissão positiva. O que seria uma confissão positiva? Eu vou ser aquilo que eu pronuncio, aquilo que eu falo, e o que eu falo precisam ser coisas positivas para, vamos dizer assim, para de alguma forma influenciar positivamente tudo aquilo que está à minha volta e até a mim mesmo. Só que a confissão positiva, ela não é fundamentada em nada, senão nas palavras que podem ser, de uma forma geral, como o próprio nome diz, agradável, palavras que são positivas, que não têm nenhuma negatividade. Mas a fé no reino de Deus, ela não se trata de confissão positiva. A fé, ela é baseada, conforme os reformadores, né, começando ali por os pré-reformadores, João Wycliffe, aí vem Martim Lutero, e vem diversos, vamos dizer assim, gigantes da fé que se levantam no tempo da reforma. Ela é uma fé que é baseada nas Escrituras, e é esse o destaque que eu gostaria de fazer com você. Então a nossa fé, ela é baseada nas Escrituras, baseada, vamos dizer assim, em Cristo Jesus, e Ele nos direciona, através da sua palavra, aí sim, a nós fazermos profissões de fé. Então, vamos dizer assim, ainda que as circunstâncias à minha volta estejam, vamos dizer assim, contrárias, eu vou olhar para o texto da palavra de Deus, eu vou olhar para o que Deus tem para mim através da sua palavra, e numa atitude de fé, sim, eu vou dizer: esta promessa, ela é para a minha vida, porque Cristo Jesus deixou-nos promessas assim incontáveis na sua palavra. E a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, ela tem promessas assim incontáveis. Então, nós não estamos dizendo que a alegria, ela independe das circunstâncias tão somente por uma questão de uma confissão positiva. A nossa fé, a sua fé e a minha fé, ela é baseada na palavra de Deus, que diz que nós podemos estar alegres independente das circunstâncias. E aí Paulo incita ao povo da cidade de Filipos: alegrai-vos. Essa palavra é para a tua vida, essa palavra é para a minha vida. Mas somente aqueles que experimentaram de um novo nascimento em Cristo Jesus vão entender o que é você sentir alegria
independente daquilo que está à tua volta, independente das circunstâncias. Por quê? Porque a paz que o mundo conhece talvez esteja assim muito bem definida entre o intervalo entre duas guerras. Nós tivemos duas lamentáveis guerras no século passado, no início do século, me parece que por volta de 1917 estourou a Primeira Grande Guerra Mundial, ou em épocas próximas a essas, e em 1939 estourou a Segunda Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, o intervalo entre essas duas guerras, o mundo esteve em paz. Mas não é essa paz que o mundo fala que a palavra de Deus nos coloca. A alegria, ela vem de uma paz que nasce no teu coração, no meu coração, por termos a presença de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus, morando em nós. E essa paz frutifica em alegria. Essa alegria, ela faz toda a diferença na vida cristã. E eu gostaria de traçar alguns pontos desse texto que nós acabamos de ler para a gente ver como é que essa alegria é processada na minha vida e na tua vida, na vida daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Então, vem comigo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você no texto que nós acabamos de ler, aliás, vamos para o texto. O texto diz assim: alegrai-vos, né? O versículo 4 diz assim: alegrai-vos. Aí ele fala assim: seja a vossa bondade ou a vossa amabilidade conhecido de todos os homens. Olha, o texto ainda diz, vamos dizer assim, algumas versões diz assim: o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. Eu queria me reportar com você para a gente ter um entendimento pleno daquilo que Paulo está falando nesse texto, a um outro texto. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas é um pouquinho antes. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aqui, em Gálatas 5, 22, nós vamos ver Paulo escrevendo aos crentes da Galácia, da região da Galácia, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas precisamente no versículo 22, ele fala sobre o fruto do Espírito. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, em outras versões, alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ora, eu acabei de ler o texto de Filipenses 4 com você e você verificou que lá no capítulo 4, no texto que nós estamos trazendo agora em destaque, no versículo 5, ele diz assim: seja o vosso equilíbrio, ou a vossa bondade, ou a vossa amabilidade. Irmãos, seja qual for a versão que esteja no texto, a palavra que esteja na versão que você esteja lendo, seja qual for, todas elas, seja amabilidade, né, que vem de amor, bondade e equilíbrio, são frutos, é parte do fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nós acabamos de ler, juntamente com a alegria. Então, a alegria que você e eu, como crentes em Cristo Jesus, usufruímos, ela vai além do intervalo de duas confusões ou de duas guerras, como nós falamos anteriormente. A alegria
ela vai, vamos dizer assim, ser gerada no nosso coração, juntamente com bondade, juntamente com amor, juntamente com equilíbrio ou temperança, é baseado na presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E é justamente no fruto, nessas qualidades, nesses atributos que nós temos na nossa vida, gerados pela presença de Deus, do próprio Espírito Santo de Deus em nós, que revela a maturidade espiritual na qual cada um de nós andamos. Algumas pessoas entendem que uma pessoa, vamos dizer assim, com um nível espiritual, vamos dizer assim, elevado, é uma pessoa que, vamos dizer assim, tem dons espirituais. Nada contra os dons espirituais. A palavra diz, Deus diz assim, olha, buscai com zelo os melhores dons. E está aqui, ó, uma pessoa que busca, né, vamos dizer assim, diante de Deus, dons espirituais. E você também deve buscar, porque a palavra de Deus diz assim para você e para mim. Mas não é vamos dizer assim, o medidor, não é, vamos dizer assim, através dos dons espirituais que eu posso mensurar se uma pessoa tem maturidade espiritual ou não. Uma pessoa tem maturidade espiritual quando nós percebemos no caráter, um caráter forjado aonde essas qualidades, esses atributos do fruto do Espírito Santo, narrado aqui através do apóstolo Paulo em Gálatas, ele está presente na nossa vida. Então eu tenho maturidade espiritual se eu sou uma pessoa cheia de amor, de alegria. Irmãos, a alegria, ela deveria ser a marca do povo cristão, do povo de Deus. Porque se existe alguém nesse mundo que pode estar alegre, somos nós que aceitamos, que entendemos o propósito de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Essa mensagem, irmãos, é motivo de nós estarmos alegres todos os dias. Muitas vezes, nós estamos inseridos naquela parábola que Jesus falou da semente. Do semeador. Jesus Cristo falou assim, olha, o semeador saiu a semear, ele lança uma semente, caiu ali no meio do caminho, e outra semente caiu, vamos dizer assim, em terra dura, né, que não pôde criar raiz, outra semente caiu entre os espinhos, e outra semente frutificou, né, caiu em terra fértil. Mas dentre essas 4 sementes da parábola que Jesus fala, me chama muita atenção a semente que caiu entre os espinhos. Porque Jesus Cristo, quando ele dá a interpretação da parábola, ele fala assim, a semente que caiu entre os espinhos é a palavra que caiu, né, naquele coração, no coração do homem, que os cuidados deste mundo não permitem que ele frutifique no reino de Deus. Irmãos, quantas vezes a nossa paz, a nossa alegria, ela é tirada porque nós estamos, vamos dizer assim, colocando cuidado aonde não deveríamos ter cuidado, aonde deveríamos estar depositando simplesmente a nossa confiança, a nossa fé nele, porque ele tem cuidado de nós. Então, ele diz assim, a vossa amabilidade, a vossa bondade seja conhecida de todos. Irmãos, a nossa vida, ela é um testemunho para todos aqueles que estão à nossa volta, quer sejam eles crentes em Cristo Jesus, quer não sejam, talvez com maior responsabilidade ainda, perante aqueles que não são, não têm um compromisso, não fizeram, vamos dizer assim, uma decisão por estar servindo a Cristo Jesus. Então, diante desse, nós temos maior responsabilidade, porque se eu vivo um evangelho onde eu estou sempre, vamos dizer assim, sisudo,
carrancudo, ou triste, ou me lamentando, o mundo vai olhar lá fora e vai dizer assim, não, crente assim, Deus me livre, eu não quero ser, esse evangelho não é para mim, deixa essa pessoa viver nessa tristeza que ele está aí. Então, nós temos a mensagem da cruz. Existia uma dívida que eu não podia pagar e que você não podia pagar, mas ele pagou a dívida que era nossa e nos tornou livres. Para quê? Para andarmos em tristeza? Não, para que vivêssemos em alegria, em qualidade de vida. Então, é desta preocupação que Paulo está falando. Ele fala assim, seja a vossa amabilidade, seja a vossa bondade ou o equilíbrio, seja qual for o fruto do Espírito Santo que estiver aí na sua versão. Mas ele fala assim, seja conhecido de todos. Ou seja, o mundo ele está olhando para mim e para você. E se eu sou um crente carrancudo, que ando em tristeza, em amargura de vida, em rancores, se eu ando em cabisbaixo, se eu ando de mal com a vida, as pessoas vão olhar para mim e vai falar assim, não, deixa esse sujeito, né, com a forma dele ser, com o jeito dele ser, porque crente desse jeito aí, Deus me livre, não quero ser. Então, nós precisamos testemunhar da alegria que Cristo promoveu para a gente. Então, seja a tua amabilidade conhecida de todos que estão à tua volta. Seja o amor uma marca na tua vida, como fruto do Espírito Santo presente no teu viver. E Paulo não está falando isso assim por um acaso. Se você for voltar um pouquinho mais atrás o texto, no versículo 2 do capítulo 4, ele fala o nome de duas pessoas. Ele fala assim, Evódia, que era uma das suas colaboradoras, e Sintique, que era também um dos seus colaboradores. E ele fala assim, olha, dize a Evódia e a Sintique que andem em harmonia. Ficou assim como um entendimento de pano de fundo, que esses dois servos de Deus, Evódia e Sintique, estavam assim andando, vamos dizer assim, com algum conflito, com alguma coisa assim por resolver. E Paulo chama a atenção deles dizendo o seguinte, olha, não é para andar assim. Por quê? Porque o mundo está de olho em mim, o mundo está de olho em você. E aquilo que nós fazemos vai dizer para aquele que não tomou ainda uma decisão por Cristo, se ele quer ou não esse evangelho que traz a promessa de sermos alegres, porque o próprio Deus habita em mim, habita em você. Então, a alegria, ela é fruto do Espírito Santo. E nós devemos zelar com todo cuidado para que, vamos dizer assim, essa alegria possa testemunhar ao mundo o quão bom, o quão maravilhoso é servirmos a um Deus vivo, que opera favorecendo maravilhosamente aqueles que nele esperam. Então, o mundo vai conhecer que somos dele quando praticarmos o amor relacional que ele nos ensinou. João, capítulo 13, versículo 35, Jesus vai falar assim, o mundo vai conhecer que nós somos dele, o mundo, ou seja, o mundo, aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Estes vão conhecer que eu e você, nós somos de Cristo Jesus, quando eles observarem em nós a marca de Cristo, que é o amor. Irmãos, o amor é uma coisa maravilhosa. O amor, ele cobre assim uma multidão de pecados. O amor, ele deixa assim marcas profundas, mas assim de forma benéfica, né, na minha e na sua vida. Então, que a nossa amabilidade seja conhecido de todos, para que o nome de Deus seja exaltado, para que o mundo conheça que nós somos deles, que nós pertencemos a Ele
e que essa alegria, que é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, seja algo, vamos dizer assim, marcante na minha e na sua vida. Daí, nós passamos para o próximo ponto. O próximo ponto é a sequência do texto. Vamos lá no texto bíblico. Ele diz assim, não, versículo 6, não estejais ansiosos por coisa alguma. Paulo está dizendo aqui uma coisa bem interessante. No versículo 4, ele diz que, alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. Ele está dizendo o seguinte, que é possível que eu e você decidamos andar em alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus presente nas nossas vidas. Ele chama a atenção dizendo o seguinte, que a amabilidade precisa ser conhecida por todos, porque a amabilidade é uma marca do cristão, o equilíbrio, a bondade. Mas aqui ele está dizendo uma coisa que me chama muita atenção no que diz respeito à ansiedade. Paulo parece que está assim contrapondo uma vida de alegria com uma vida onde nós estamos assim sendo conduzidos, talvez que dominados por momentos ou uma continuidade deste sentimento de ansiedade nos nossos sentimentos, na nossa vida. Ele diz assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ora, se ele está advertindo, dizendo que era para não estar ansioso, é que potencialmente essa realidade poderia existir na vida da igreja, pode existir na minha vida e pode existir na tua. Então, como é que é essa questão? Ele está dizendo que a ansiedade tem o potencial de roubar a alegria da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então a ansiedade ela não pode ser vista como algo normal e natural na vida de quem quer que seja, quer na vida daquele que aceitou a Cristo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, ou na vida de qualquer outra pessoa. Não é algo natural. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, Deus não criou você e eu, para andarmos ansiosos. A ansiedade não faz parte do projeto original de Deus. A ansiedade ela não faz parte do propósito de Deus para a tua e para a minha vida. Mas aí vem a pergunta, mas como é que se controla a ansiedade? Quem é que pode dizer que não vai andar ansioso? Como é que eu vou dizer assim, olha, não sou ansioso ou não vou me preocupar com nada? O apóstolo, abaixo, ele dá assim, o que a gente chama assim, é como se estivéssemos descobrindo a fórmula química de alguma substância maravilhosa. Ele dá, vamos dizer assim, o endereçamento para que a ansiedade ela não faça parte da tua vida nem da minha vida. O texto ele não para na recomendação de não andar ansioso. Ele simplesmente vai adiante e ele coloca assim, mas, olha só, o que é contrário à ansiedade? A conjunção mais dentro da língua portuguesa é uma adversativa, é uma ideia contrária. Então ele fala assim, o que seria contrário, pegar o caminho contrário da ansiedade? É você fazer isso que ele recomenda no restante do texto. Olha o que ele diz. Mas vossas petições, ou seja, aquilo que você necessita, estejam em tudo, melhor dizendo, sejam em tudo conhecidas perante Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Eu gostaria de falar um pouco com você sobre isso. Uma postura de ansiedade, ela tem o poder de tirar ou de minar ou de comprometer a alegria que é fruto do Espírito Santo na tua vida e na minha vida. Então, como é que eu combato a ansiedade? Paulo nos dá, assim, de forma maravilhosa o caminho, né? Ele fala assim,
Mas qual é o caminho contrário à ansiedade? Que as nossas petições, o que está preocupando a tua vida? O que está preocupando a minha vida? Ele diz assim, essas preocupações, esses cuidados, né, devem estar em tudo diante de quem? De Deus. Como? Aí o como é maravilhoso. Através de quê? De orações, de súplicas, com ações de graças. O Evangelho de Mateus, Jesus falando no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, no versículo 27, ele diz assim, e qual de vós pode acrescentar um côvado à sua estatura com ansiedades e preocupações? Nós não podemos. Nós não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura, nós não podemos acrescentar nada aos nossos bens, nós não podemos acrescentar tempos, nós não podemos acrescentar nada, porque a ansiedade ela só prejudica a nossa alma. Aí você vai falar assim, não, mas isso eu também sei, pastor, mas eu não consigo me livrar disso. Mas ele dá o caminho para que você e eu, nós estejamos livres desse momento, né, de ansiedade. Qual é? Orações. É como se você e eu, nós estivéssemos pegando aquele peso que está nos nossos ombros e colocando no ombro de quem tem poder, de quem tem capacidade, de quem vai tirar de letra, seja qual for o teu problema. É uma atitude, irmãos, de fé. De fé. Eu quero trazer como ilustração para esse ponto da oração, a oração, por exemplo, de Ana. Ana rasgou o seu coração diante de Deus, diante de uma preocupação que era dela. Me refiro a Ana, mãe de Samuel. Ela chorou, ela derramou o seu coração na presença de Deus, rasgou o seu coração e certamente ela saiu daquele lugar, mas leve diante de Deus. Por quê? Porque ela deixou as suas preocupações, as petições delas ficaram ali naquele lugar diante de Deus. Irmãos, Deus não nos chamou para andarmos em ansiedade. Que sejam as nossas petições conhecidas diante de Deus através de oração. Tem duas orações na Bíblia que eu acho fantásticas. São duas orações assim em situações de lamúria, de perigo, uma oração de Jonas, quando ele do ventre do peixe, ele ora a Deus e Deus ouve a sua oração. Irmão, Jonas estava ali jogando tudo que ele tinha. Jonas não estava, depois de 3 dias no ventre do peixe, fazendo assim barganhas de palavras bonitas com Deus. Ele estava simplesmente rasgando o seu coração. Ele estava nas profundezas do mar, no ventre de um peixe, e até que Deus ouve a sua oração e atende e salva o profeta. E a outra oração é a oração do capítulo 3 do livro de Jó, onde Jó amaldiçoa, ele está com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanto amargura no seu espírito diante das circunstâncias que acontecem com ele, que estão acontecendo com ele, que ele simplesmente amaldiçoou o dia do seu nascimento. Irmãos, mas eu vejo naquela oração, nestas duas orações, a sinceridade dos homens que se achegaram a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não está longe de mim, nem de você. Ao contrário, Ele está perto e a palavra diz assim, há um coração contrito. Ou seja, um coração que se rasga em sinceridade, onde eu coloco tudo aquilo que eu estou sentindo para Deus. A palavra de Deus diz assim, há um coração contrito. Tu não rejeitarás, ó Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, eu não preciso andar ansioso. Você não precisa andar ansioso. Mas nós carecemos de colocar diante dele todas as nossas preocupações, todas as nossas frustrações, tudo aquilo que vem incomodar os nossos sentimentos. Tudo em orações e em súplica. O que é uma súplica? Talvez o exemplo da súplica seja a oração de Ana, aonde ela se rasgou, aonde ela chorou na presença do Senhor, aonde ela com veemência pediu
talvez uma súplica seja a oração de Jonas, que estava ali num perigo e estava, vamos dizer assim, não usando de meias palavras ou de palavras assim bonitas, mas estava simplesmente colocando diante de Deus aquilo que ele mais queria para aquele momento. Então, seja com orações, sejam com súplicas e ainda tem uma terceira, com ações de graça. Irmãos, depois de que eu colocar diante de Deus aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivenciando, depois que você suplicar e colocarmos tudo diante de Deus, a palavra de Deus é assim, com ações de graça. Ações de graça, irmãos, é você começar a glorificar o nome de Deus por aquilo que você pediu, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Você crê nisso? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então aqui nós chegamos ao terceiro ponto dessa pequena meditação. E neste terceiro ponto, eu queria dar na sequência do texto, ali no versículo 7. Vem comigo. Ele diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pois bem, ele fala da paz, mas ele dá sim uma qualificação a essa paz. Ele fala assim, que a paz de Deus não é qualquer paz, e ele dá, vamos dizer assim, uma segunda qualificação à paz. Ele fala assim, a paz que excede, que ultrapassa a toda compreensão. Ou seja, é um sentimento que eu vou ter de paz, que você vai ter de paz no seu coração, que a razão humana não vai alcançar. Eu não sei se você já fez assim visitas a pessoas enfermas. Se você tem o costume de fazer visita, irmãos, visitar é um ato bom. Quer dizer, não agora nessa questão da pandemia que nós estamos vivendo. O importante nesse momento é não visitar e não ser visitado, porque cada um na sua casa, né? Mas em situações normais, você fazer visita é algo muito produtivo e muito bom. E visitar os enfermos é algo bíblico, é uma recomendação bíblica. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa visita onde você foi ali, não, eu vou porque eu vou confortar e eu vou consolar e eu vou cumprir a orientação bíblica, eu vou por amor àquele irmão, eu vou ser um instrumento, né? Na expectativa de que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para trazer conforto e consolo para aquela pessoa. Já aconteceu comigo, irmãos, de eu ter esse propósito todo no meu coração. E eu vou à visita. E quando eu saio da visita, ao invés de eu consolar, eu saio consolado. Ao invés de eu confortar, eu saio confortado. Ao invés de eu dar uma palavra de alento, eu receber uma palavra de alento. Irmãos, tem pessoas que usufruem de uma paz tão grande que mesmo num momento de adversidade como é uma enfermidade, a pessoa consegue te transmitir paz. E você sai ali daquele lugar tocado, assim, sabendo que você cumpriu o que Deus tinha como propósito, porque esse conforto e esse consolo, ele é mútuo, ele é recíproco. Você saiu daquele lugar dando conforto, mas você também foi confortado. Mas a sensação que nós temos é que nós recebemos mais do que nós demos. Por quê? Porque a paz que Cristo nos dá não é algo natural, é algo sobrenatural. E ele diz o seguinte, que a paz que excede todo entendimento, ou seja, a razão humana, ela não vai alcançar essa paz. Guardará o teu coração, o meu coração, os nossos corações em Cristo Jesus. Então, o resultado de andarmos frutificando em alegria como fruto, né, da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, é que nós vamos testemunhar com a nossa amabilidade
para todo mundo que nós somos de Cristo, nós não vamos andar ansiosos por coisa alguma. Nós vamos ter como resultado da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas a paz que excede a todo entendimento, uma paz sobrenatural. E como resultado disso, nós vamos estar sendo reconhecidos como servos e filhos de Deus. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Como é que é isso? É mais ou menos o seguinte: se você estiver andando em acordo com aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, o teu coração, ele vai estar em paz. Ele não vai estar inquieto com coisa alguma. Por quê? Porque a paz, ela é uma marca, ela é algo que, vamos dizer assim, estabelece a justiça de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então, é uma promessa para a tua vida, é uma promessa para a minha vida, que nós estaremos o quê? Em paz. Nós teremos paz. E essa paz, não é à toa, irmãos, que ainda hoje os crentes se cumprimentam com o quê? Com a paz. Porque, irmãos, paz é coisa que dinheiro nenhum nesse mundo compra. Nenhum. Paz é algo assim que desde o assalariado que trabalha numa fábrica, um operário, até o mega empresário, executivo de uma grande multinacional, ele precisa, para ter qualidade de vida, de paz. E Cristo, ele morreu, e não só morreu, ele ressuscitou para que você e eu, nós tivéssemos paz. E ele falou: deixo-vos a minha paz. É uma promessa para a tua vida, é uma promessa para a minha vida. E aí eu digo para você, eu digo para mim também, não nos contentemos com nada menos do que a paz que excede todo o entendimento, porque foi para isso que Cristo Jesus veio e morreu e ressuscitou, para que você e eu andássemos em paz. Irmãos, o resultado de uma vida em paz, e aí a gente vai fazer aquela questão cíclica, porque nós começamos com alegria, mas o resultado de uma vida em paz é termos alegria no nosso coração, é termos alegria no nosso dia a dia. Isaías, para a gente finalizar, Isaías, ele foi assim categórico, escrevendo instrumento de Deus maravilhoso. O profeta Isaías é assim, os seus escritos são... Foi ele quem escreveu sobre o Messias, mas no capítulo 53, Mas falando aqui sobre a questão da paz, no capítulo 32, no versículo 17, ele diz assim: o fruto, o efeito da justiça será a paz. Então, se eu estou andando em acordo com aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, o meu coração ele vai estar em paz. Se você está fazendo e realizando aquilo que Deus tem como propósito para a tua vida, o teu coração vai estar em paz. E nós, irmãos, no momento que, qualquer que seja o momento que, vamos dizer assim, esta paz estiver ameaçada, nós vamos estar colocando em oração, em súplicas e em ações de graça, para que esta paz seja restaurada. E esta paz vai guardar os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus todos os dias, porque andar com Deus é companhia constante. É companhia constante.
Eu gostaria de concluir essa pequena meditação dizendo o seguinte, que a alegria, ou gozo, como tem algumas versões, a alegria, ela é fruto do Espírito Santo na tua vida e na minha vida. A nossa amabilidade, a nossa bondade, ou o nosso equilíbrio, temperança, seja do jeito que você quiser chamar, ela precisa ser conhecida de todos os homens. Nós, no nosso proceder, no nosso viver, nós estamos testemunhando de Cristo Jesus constantemente. E aí ele vai falar assim, ó, não permita que a ansiedade ela tome conta, né, do seu coração, não permitamos que ela tome conta dos nossos corações, mas que toda a nossa preocupação, todas as nossas petições sejam conhecidas por Deus, através de oração, súplica e ações de graça. E a paz que excede, né? A paz que Jesus Cristo preparou para que andássemos nela, para que estivéssemos usufruindo desse sentimento de paz. Que seja a marca na tua vida e na minha vida. Então, alegria, paz, fruto do Espírito Santo, equilíbrio, fruto do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo na tua vida. Eu vou buscar na minha vida. E nós teremos como resultado alegria, paz e equilíbrio. Ou temperança, domínio próprio. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao teu coração. Eu quero encerrar essa meditação com uma oração. Deus, eu glorifico o teu nome, Senhor, porque tu foste quem nos deste vida, Senhor, e vida em abundância. Foste tu quem morreste, quem verteste, ó Deus, o teu corpo e o teu sangue na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos paz, para que, ó Deus, pudéssemos andar em alegria de vida, Senhor. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus eu te louvo, porque não somente verteste o teu corpo e o teu sangue na cruz, mas tu ressuscitaste, ó Deus. E, ó Deus, a tua palavra diz que tu és as primícias, ó Deus. E assim como tu és, nós também seremos, ó Deus. E as tuas promessas, ó Deus, dizem respeito para esta vida, Senhor, e para a vida eterna ao teu lado. E nós glorificamos o teu nome. Que a tua paz, ó Deus, seja marca nos nossos corações. Que a tua alegria, Senhor, frutifique na vida de cada um de nós. E que a temperança, o equilíbrio, o domínio próprio, Senhor, da presença do teu Santo Espírito, seja algo marcante, Senhor, no nosso caráter. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que essa palavra frutifique no teu coração. Amém.